Eu dei uma lida nos comentários aqui, o pessoal quer que tu fale da psicanálise. Opa! Quer que tu meta o pau na psicanálise. Estão querendo polêmica, então, hein? Qual é o lance com a psicanálise? O lance com a psicanálise, mano, é que para muitos teóricos, filósofos da ciência, pensadores da psicologia, ela é uma pseudociência. Então a gente está falando de pseudociências mais cedo aqui, enquanto aquela prática, uma doutrina que passa a impressão de ser científica e confiável, mas que carece de boas evidências de que ela funciona, de que ela ajuda ou que tem teses que conferem com a realidade. Então o problema maior da psicanálise hoje é que ela não tem bons estudos para poder sustentar suas teses. E essa afirmação de que ela funciona e ajuda. Não é que ela não possa ajudar em alguma medida. Tem até alguns estudos que acompanharam casos atendidos por psicanalistas e compararam com outras abordagens da psicologia, sugerindo que em alguns casos, beleza, parece ter eficácia sim, de que ela ajuda e tudo. Mas ela não tem uma tradição de investigação atualizada. É como se, vamos pensar no seguinte, Freud, outros psicanalistas, e eu acho que boa parte hoje da pesquisa em psicanálise também é baseada em análise de casos. Eu tenho aqui meu paciente, vou conversar com ele para ver como ele se comporta, qual é a queixa dele. Eu tenho ali algumas especulações sobre o que pode estar passando na cabeça dele, do ponto de vista do inconsciente também, que seria uma camada da mente que a gente não tem acesso, que tem lembranças recalcadas, que tem desejos ali que eu não tenho um entendimento muito bom e que afetam o que eu faço. Vou simplificar um pouquinho assim o que seria esse inconsciente. E aí eles especulam muito sobre esses mecanismos inconscientes que explicariam vários comportamentos aqui, vários sintomas que eu tenho, parte do meu sofrimento. Mas não tem pesquisas muito satisfatórias para poder testar esses mecanismos inconscientes, se eles realmente existem ou se são parafernálias teóricas, assim, especulações simplesmente. E você não pode também defender uma teoria como sendo algo confiável, que tem provas, evidências de que é verdadeira, apenas a partir de conjuntos de estudos de caso, que são estudos a partir de um atendimento que eu fiz daquele sujeito ali, que eu cheguei a essas conclusões, eu fiz esses procedimentos e esses foram os resultados. Então, essa minha teoria é verdadeira e vamos aplicar isso aqui para outros casos similares. É muito pouco, imagina só, vou dar o exemplo assim, em pesquisas da terapia cognitivo-comportamental, eu não estou dizendo só que ela seja muito boa na psicologia e nem que seja a palavra final. Eu brinco assim que a gente tem que torcer para que as nossas ideias de hoje, as nossas práticas sejam superadas. Porque isso é um sinal de evolução, que a gente está aberto a rever o que a gente pensa a partir de novas evidências que mostrem caminhos melhores. E a psicanálise parece ter dado uma estagnada nesse sentido. Ela não se atualizou em termos de métodos, fica muito ainda em estudos de caso. Como é que eu vou, então, testar a veracidade de uma teoria ou a eficácia de uma prática clínica se eu não estou submetendo pessoas, grandes grupos de pessoas à minha intervenção, comparando com intervenções concorrentes ou um grupo controle que não recebe intervenção para eu demonstrar que é melhor fazer a psicanálise do que não fazer nada, ou é melhor fazer a psicanálise do que fazer uma terapia de grupo X. Então a gente tem que ter esses estudos mais sérios, ou comparado a um grupo de pacientes que não recebeu psicoterapia e recebeu medicamentos, ou a um grupo que recebeu psicanálise e medicamentos, que são coisas que algumas linhas da psicologia já fazem há décadas, para a gente demonstrar de uma maneira confiável, segura, que aquilo ali funciona. Mas por que não se faz? Eu acho que é um pouco da tradição da psicanálise, em parte, de ter que se adaptar a essa nova forma de pensar, de fazer ciência, que é uma coisa ainda meio estagnada. A visão que eu tenho até onde li e estudei sobre o assunto, assim, e conversei com colegas psicanalistas também. Mas eu acho que tem um pouco, Petri, como é que eu te falo? Não sei se é um dogma, não sei se é um tabu, não sei se é um pressuposto de que alguns mecanismos ali que eles acreditam que existem não são estudáveis cientificamente. É como se fosse... Você me perguntou mais cedo, né? Assim, não dá para medir a fé? Então, dá para medir inconsciente? Dá para medir desejo? Eu ia perguntar exatamente isso. Eu acho que eles partem um pouco disso também, assim, de que o que eles estudam ou parte ali dos seus mecanismos não seria cientificamente tratável e por isso não dá. Tem que ser essa coisa mais artesanal mesmo. Talvez seja um indício que essas coisas não existam também. Os físicos aí estudam várias partículas subatômicas, coisas que a gente nunca viu,
mas que deixam suas marcas no mundo e a gente pode deduzir sua existência a partir de vários tipos de medida. Então, tal como eu estava ilustrando o caso da fé e dentre outros processos da psicologia, dá para a gente operacionalizar alguns conceitos meio abstratos da psicologia para medir, para testar a eficácia de coisas. Então, eu acho que isso talvez seja mais uma resistência dos psicanalistas para colocar à prova as suas ideias e a sua prática do que realmente ser impossível verificar algumas coisas ali, sabe? Porque eu desconfio um pouco, sabe? Quando falam isso. Não, tem coisa que não dá para medir, que não dá para identificar. Então como é que você sabe que existe? Entende o que eu quero dizer? Mas não tá justamente sendo trabalhado no mistério? Esse é o lance? No mistério? Eu tô trabalhando em cima do mistério da mente. Tem um inconsciente aqui, cheio de desejos. Não tem como medir, isso é um grande mistério, esse inconsciente inteiro. Então vamos trabalhar admitindo que isso é um mistério e tentando organizar esse mistério. Tá, beleza, mas se você não demonstrar pra mim que isso existe, eu não vou acreditar. Aí fica com qualquer especulação, sacou? Como uma coisa que não tem valor científico. Mas eu vou te perguntar outra coisa que eu sempre quis perguntar pra um cientista. O quanto tá na cabeça de vocês que a gente não consegue entender algumas coisas hoje porque a gente não tem acesso a ferramentas que consigam, por exemplo, investigar o inconsciente. E daqui 200 anos pode ser que tenha, a gente veja, caralho, tava certo. Sim, é uma ótima questão. Mas eu vou te dar duas respostas. Vou desmembrar um pouquinho a resposta. Pegando ainda no inconsciente, só para não sair totalmente do tema, não é que o inconsciente não exista, mas a gente não tem evidências até o momento que ele funciona como o psicanalista acredita. Então existe um tipo de inconsciente que é estudado pelos cognitivistas, pela galera da psicologia cognitiva, que tem esse compromisso sério com a ciência contemporânea, moderna, de testagem de hipóteses. Mas ele não é estruturado como os psicanalistas acreditam, como um repositório de lembranças, desejos recalcados que estão tentando sair, estão provocando sintomas e... Saca? Cadê a evidência disso? Não sei. Mas existem evidências de que há processos cognitivos ou neuropsicológicos que estão rolando sem a gente perceber. Que não estão emergindo aqui no nosso campo de consciência, que a gente estava falando da consciência mais cedo, né? Que é como se isso aqui fosse um pouco da superfície de algo que está rolando mais embaixo, numa metáfora que é um pouquinho perigosa, mas que eu acho que ilustra um pouco isso. Que seria esse inconsciente, uma coisa mais por baixo. Mas não como... os psicanalistas acreditam. Eles pensam muito em pulsões, em desejos, em umas paradas que... Pô, será que é por aí mesmo o caminho? Então, o cético, né? Eu sou cético de forma geral, não é só com religião, é dentro da ciência, para pensar em qualquer coisa. Céticos como eu vão passar a acreditar em alguma coisa quando a gente tiver evidências de qualidade de que aquilo existe. Enquanto isso, a gente tem que ter um pezinho atrás e falar, ou não sei, ou quando a gente tem evidências contrárias àquela ideia, né? Ou seja, poxa, na verdade não é esse o caminho. Falar, peraí, os sonhos, por exemplo, que eu ilustrei, né? Realização de desejos, nada na ciência mostra isso por enquanto e, na verdade, a gente tem já respostas sobre funções diferentes dos sonhos. E sobre aquilo também que você perguntou, que eu acho que era a pergunta mais importante, a respeito de no futuro a gente descobrir, tudo bem. A gente tem, e o Sagan é um dos meus heróis intelectuais, ele falava muito isso, a gente tem que ter um casamento legal, uma harmonia entre duas atitudes na ciência. A gente tem que ser cético, no sentido de eu vou passar a acreditar nessa alegação, nessa afirmação, a partir do momento em que haja evidências de que ela é verdadeira. Eu tenho que ter uma base racional para acreditar em qualquer coisa. Mas eu também tenho que ter uma cabeça aberta, curiosidade para novas ideias, senão eu fico estagnado. Senão eu não evoluo intelectualmente, né? Eu tenho que acompanhar o progresso. E para progredir, alguém tem que pensar um pouco diferente mesmo. Agora, eu não posso deixar a cabeça tão aberta a ponto que meu cérebro caia. Porque senão eu vou acreditar em qualquer besteira, sacou? Aí que o ceticismo ajuda muito a gente nessa. E pode ser que a gente se surpreenda a respeito de algumas coisas sobre a psicanálise, constelação familiar. Uou. Daqui a pouco tá certo. Quem sabe alguma coisinha ali salva, sacou? Eu tenho que estar aberto para isso e até para mudar de ideia mesmo e falar, olha, vou me retratar. Isso aqui parece que ajuda, aquilo ali parece que é correto. O próprio Freud, para dar um exemplo, ele falava um pouco da projeção que as pessoas fazem na figura de Deus, enquanto
a visão de que Deus seria tipo um pai protetor, que a gente busca no momento do sofrimento. E tem evidências na psicologia hoje, eu te mencionei isso mais cedo, de que a gente de fato projeta em Deus uma expectativa nossa, nossas crenças. É muito um espelho de quem eu sou, a forma como eu vejo Deus. Não exatamente, tá? Mas assim, existe um pouco de uma projeção. E também existem evidências na psicologia de que as pessoas buscam mais Deus ou outros seres espirituais em momentos de aperto, de aflição. Então Freud estava certo nesse ponto, tá? Mas também ele viajou demais em outras coisas que a ciência já mostrou que não eram bem por aí. Mas a gente tem que ter então esse casamento, sabe? De uma curiosidade saudável, importante, mas sem soltar a mão do ceticismo, que é essa postura de rigor na hora de avaliar uma alegação, para que eu não acredite em qualquer besteira.